Bom, eu estou um pouco intimidado pela qualidade das palestras anteriores, mas, ao mesmo tempo, muito feliz que esse caipirão está absolutamente, como eu falava com a Mariângela, recuperando o princípio do caipirão no início, que era cada um mostrar a sua experiência. E, de fato, cada um está mostrando o que há de evidência científica e a sua experiência, o que é absolutamente excepcional. Nós vamos discutir um conceito relativamente emergente em termos de controle de infecção e que tem nos interessado bastante, mesmo porque muda muito do que a gente pensa sobre o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, principalmente causadas por bactérias multiresistentes. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse assunto e todos nós sabemos que as infecções relacionadas à assistência à saúde, ou as infecções hospitalares, elas têm a ver com o quanto nós agredimos os pacientes, o quanto eles realizam cirurgias, têm procedimentos invasivos e, portanto, se tornam mais frágeis e mais suscetíveis a terem as infecções relacionadas à assistência à saúde, anteriormente chamadas infecções hospitalares. Nós sabemos também que boa parte dessas infecções é causada por bactérias multidroga resistentes. Existe uma estimativa do governo britânico, feita por um economista, Jim O'Neill, que sugere que a resistência antimicrobiana será responsável, no ano de 2050, por 10 milhões de mortes, superando em número de mortes os casos de câncer, por exemplo, e acidentes de trânsito, só para se ter uma ideia da gravidade desse problema. Quando nós falamos de micro-organismos multidroga resistentes dentro do hospital, nós costumamos falar de um grupinho de micro-organismos que acho que todos nós que trabalhamos em hospital conhecemos e sabemos quais são. Não vou me deter especificamente neles, mas as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, como a KPC, a Cinetobacter, pseudomonas resistentes aos carbapenêmicos, Staphylococcus resistente à meticilina, já falado aqui pela Luciana, os enterococos resistentes à vancomicina são os chamados patógenos problema, de maior preocupação para os pacientes hospitalizados. Nós temos, então, hoje em dia, um conceito emergente chamado One Health, saúde única, que diz que a saúde ambiental, a saúde dos animais e a saúde humana são uma coisa só. E aí a resistência antimicrobiana tem sido muito estudada na questão da sua emergência em animais, principalmente porque muitos animais usam antibióticos como promotores de crescimento. Aliás, 70% do uso de antibióticos no mundo é como promotor de crescimento animal, e isso faria com que os micro-organismos resistentes passassem aos seres humanos, entrassem no ambiente hospitalar e, com essa aldeia global em que nós vivemos, terminassem por se disseminar no mundo inteiro. Então, o ponto que nós vamos pegar é isso aqui, se disseminar no mundo inteiro. Porque isso aqui acontece, mas acontece raras vezes. Essas raras vezes trazem até aqui, mas o que acontece muito frequentemente, aparentemente, é essa disseminação a partir, né, de um hospital para outro hospital. Um exemplo são as KPCs. O que são as KPCs? É um gene, que geralmente é achado em Klebsiella, mas pode ser achado em outros gram-negativos, que codifica uma enzima que destrói os carbapenêmicos, que são antibióticos que a gente usava quando não podia usar mais nada, a gente usava carbapenêmico. Hoje a gente tem, em grande parte das situações, esses antibióticos inúteis, porque temos uma enzima que destrói os carbapenêmicos. A KPC é notada primeiro nos Estados Unidos e depois começa a se disseminar globalmente, tem um surto em Israel, entra no Brasil em 2006, e tem sempre uma preocupação, como é que essas bactérias viajam? Onde que a gente devia ficar vigiando? Tipo assim, entrou aqui, será que uma cidade que tem um aeroporto internacional devia ter uma vigilância especial para a gente detectar novas bactérias resistentes entrando? Então, tem sempre essa ideia de como a gente pode evitar essa transmissão. E aí, esse assunto, na realidade, é engraçado porque a gente se encontrou com o assunto. A gente tinha uns achados que já levavam a gente a pensar nisso, e aí, de repente, nós começamos a encontrar pessoas que estavam pesquisando isso. Esse foi um estudo, foi um mestrado na nossa pós-graduação em doenças tropicais, publicado no Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases. Nós pegamos 2 hospitais de Bauru, um pequeno e um grande. Esse grande, recentemente construído, esse um antigo hospital de tuberculose, transformado em hospital geral. E nós identificamos que eles trocavam cepas de enterococcus multiresistente e, mais importante, ter passado pelo hospital pequeno era um fator de risco para você ter a bactéria multiresistente quando chegasse no hospital grande. Então, o hospital pequeno, com quartos de 5, 6 leitos, com maior dificuldade de precaução de contato, com a estrutura antiga, ele tinha muito mais transmissão e ainda mandava bactérias resistentes para o hospital grande, certo? Isso já tinha deixado a gente com a pulga atrás da orelha.
E aí nós encontramos outra questão que tem sido cada vez mais usada, que são os modelos matemáticos. Modelos matemáticos sendo muito usados em doenças de vetores, certo, Dito? Ou seja, o que é um modelo matemático? Você cria uma situação computacional em, se uma pessoa que tem um vírus, digamos aqui, a Aline aqui tem sarampo, ela vai passar para outra pessoa, que passa para outra, que passa para outra, e aí você consegue modelar computacionalmente não só como a transmissão se dá na população, mas também, por exemplo, o impacto de uma vacinação, o impacto de vacinar parte da população. O computador simula uma epidemia. Isso foi muito usado em doenças de transmissão respiratória, muito usado em doenças de transmissão de vetores, o famoso modelo de Ross-McDonald, mas infecção hospitalar era muito pouco usada. E começou a ser usada na década de 90, muito por causa desta moça do Reino Unido chamada Julie Robotham, certo? E esses modelos foram feitos cada vez mais, mas geralmente dentro do mesmo hospital. Estou modelando como as bactérias resistentes se transmitem dentro do meu hospital, de um paciente a outro, de uma unidade a outra, etc. Então, existem esses famosos modelos matemáticos com compartimentos, ou você é suscetível ao infeccioso, pode voltar a ser suscetível a se curar, ou você fica imune depois, que é o famoso modelo CIR, enfim. O que é o modelo matemático? Você gera um monte de compartimentos, cria umas equações super fantásticas para esses compartimentos e deixa o computador resolver essas equações, que é só quem consegue resolvê-las. Com isso, você sabe mais ou menos como as bactérias circulam e você prevê onde elas vão acontecer. Bom, isso era dentro do hospital. Até que este cara, que é um epidemiologista e microbiologista, Raio Grundmann, e esse holandês chamado Tib Donker, resolveram aplicar isso para a transmissão de bactérias entre diferentes hospitais. O que eles falaram? Geralmente, nós pensamos nas infecções como uma consequência da falha de segurança nos hospitais, mas nós ignoramos o fato de que os hospitais se conectam pelos pacientes que eles compartilham, passa de um hospital para o outro, ou direto, ou então vai de alta e volta interna no outro hospital e leva as suas bactérias para aquele outro hospital. Então, eles fizeram o seguinte, nessa época, o Raio estava na Universidade de Nottingham e o Tib estava na Universidade de Oxford. Eles reconstruíram a rede hospitalar do Reino Unido e viram a correlação entre quanto um hospital trocava paciente com os outros e a incidência de bacteremias por MRSA, por estafilococcus resistente à meticilina. E realizou simulações computacionais. Essa é a rede do Reino Unido. O Reino Unido tem por volta de 170 hospitais, que dá vontade de a gente rir quando só em São Paulo não tem mais que 900, mas, enfim, são hospitais grandes em número menor. Essa é a rede no Reino Unido. Esses risquinhos, tracinhos aqui, é o quanto eles trocam pacientes, é mais espesso, eles trocam mais pacientes. A questão é a seguinte, ele viu que quanto mais conectividade entre os hospitais, maior a incidência de bacteremias por massa. Então, o hospital que mais troca paciente com os outros tem mais bactéria resistente. E isso se mantinha em todos os anos. Se parasse aqui, significava não correlação entre conectividade e a incidência de massa. Em todos os anos que ele estudou, a relação entre conectividade dos hospitais, troca de pacientes entre o hospital e a incidência de massa é grande. Ou seja, hospital que compartilha mais paciente com o outro tem mais infecção por bactéria resistente. Bom, ele também fez simulações do Reino Unido versus a Holanda, porque a Holanda ela tem um jeito de transferir pacientes muito pouco e transfere sempre na mesma linha, enquanto que o Reino Unido ele dissemina pacientes para hospitais especializados. Tipo, seu problema é ortopédico, vai para esse. Seu problema é câncer, vai para aquele. E ele mostrou que essa disseminação do Reino Unido fazia com que, muito mais rápido, as bactérias atingissem todos os hospitais do Reino Unido, que acontece na Holanda. Quer dizer, quando você dispersa mais os pacientes, espalha mais os pacientes, você também espalha mais rapidamente as bactérias resistentes dentro dos países. Certo? Então, o que a gente sabe? Que os hospitais, então, isso é uma mudança. Os hospitais trocam bactérias resistentes e a quantidade de infecções por bactéria resistente tem a ver com o quanto eles trocam paciente. Bom, aí vem esse outro grupo, que esses dois, a Laura Temim e o Pascal Crepey, que são dois modeladores, eles se chamam-se modeladores, certo? Quando eles falam modelar, né, tem menina que fala modela porque é modelo, mas eles modelam. Então, enfim, o que acontece? Eles modelaram na França, viram a transmissão, a troca de pacientes, identificaram a troca de pacientes com multiresistentes, que é essa aqui, e identificaram uma série de ligações em relação à proximidade, à conectividade,
Tudo mostrando que quanto mais próximos, mais se trocava bactéria, quanto mais conectados. Depois tem esse cara aqui da Suécia, o Frederic Liuheros, também fez um trabalho com Marsa nesse caso, certo? E mostrando também que quanto mais conexão, mais bactérias multiresistentes os hospitais tinham. Em suma, esses trabalhos todos foram demonstrando que esse trabalho é interessantíssimo, que é do T.B. Donker, com aquela Julie Robertson, que é a pioneira. E o que ele falou? Ele falou a importância relativa de problemas grandes longe versus pequenos problemas perto. Ele percebeu que você tem mais risco de receber bactéria resistente de um hospital que tem pouca bactéria resistente, mas fica perto, do que de um hospital que tem muita bactéria resistente, mas fica longe. Então, é pior um pequeno problema perto do que um grande problema longe, certo? Então, essa é a ideia, e, mais uma vez, eles modelaram toda a questão da conectividade de hospitais entre no caso aqui só a Inglaterra, né, não o Reino Unido inteiro. Bom, e no Brasil? No Brasil, nós temos uma situação terrível, mais que 6.500 hospitais, aqui eu já referenciei os hospitais, você vê que cada pontinho é um hospital, certo? Complexo, uma rede pública, uma rede privada que atende ao SUS, uma rede que é só SUS, e aqui eu já referenciei com essas manchinhas, onde tem os hospitais, onde tem leitos, mostrando que os hospitais grandes se concentram nas capitais, os leitos de UTI neonatal, mostrando que, na realidade, apesar de a gente ter hospital no país inteiro, os hospitais grandes são mais concentrados, né? E nós fizemos esse trabalho, foi nossa primeira tentativa, sem dado, nós não temos dado de como os pacientes são transmitidos ao hospital, então tudo aqui é teórico, mas nós fizemos esse trabalho com a professora Cláudia Pio Ferreira, e nós trabalhamos o quanto que o R0, o que é o R0? É quantas pessoas eu passo a doença. Então, se eu passo para 2, o R0 é 2. Então, cada indivíduo passa a doença para 2 pessoas. Se o R0 é abaixo de 1, a doença não se mantém, para de circular. Se ele é acima de 1, ela circula mais. E nós mostramos que o R0 era maior em hospitais com UTI, que aqui hospitais sem UTI, modelando todos os 6.500 hospitais brasileiros com dados teóricos. Aqui nós não temos dados de transferência entre esses 6.500. E publicamos agora, em março, na Epidemics. E aí nós temos esse trabalho que está enviado para publicação, é a tese de doutorado da Priscila, que está aqui, não sei onde está, mas está por aí, está ali ela. Enfim, nós vimos a rede de São Paulo para avaliar enterobactérias resistentes a carbapendêmicos e acineto resistente a carbapendêmicos. Esses são os hospitais que são 400 e poucos hospitais que têm regularmente notificado a acinetobacter em UTI, ao Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Muito bem, aqui nós temos duas aglomerações, as regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas. E aí nós temos a Acinetobacter. Eu quero que vocês só olhem para esse lado aqui, para vocês verem como de 2011 para 2016 o Acinetobacter cresce no Oeste Paulista, certo? Ele até diminui, na realidade, na Grande São Paulo, mas ele cresce no Oeste Paulista. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Aqui eu tirei a Grande São Paulo porque ela criava uma manchona grande e atrapalhava. Mas vamos ver aqui como é que fica o interior. Olha só, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, certo? Acinetobacter baumannii. Agora vamos ver as enterobactérias resistentes às carbapendêmicas. Essas crescem tanto na região metropolitana quanto no interior. Deem uma olhada aqui na região esquerda, aqui no interior, e vejam que em 2016 já encheu bastante. Então, olhando aqueles mapas de Kernel, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, certo? Mostrando que essas bactérias, elas provavelmente começam pela região metropolitana e crescem para o interior. Ou quando elas começam a diminuir pela região metropolitana e só vão diminuir no interior mais tarde. Isso é o que a gente mostrou. Aqui nós vimos fatores dos hospitais associados a ter a Acinetobacter baumannii como um todo ou resistente. A gente viu que o acineto está diminuindo, mas tem mais incidente em hospitais públicos e com menos leitos de UTI. Já as enterobactérias, elas estão aumentando, com incidência também maior em hospitais públicos, uma associação positiva com a população e, em algumas situações, com a desigualdade social do município. Bom, a gente percebe, quando a gente vê o número de hospitais acometidos, que o número de hospitais acometidos por acineto está diminuindo na Grande São Paulo, mas continua aumentando no interior. Já a CRE está aumentando tanto na Grande São Paulo quanto no interior. Isso mostra claramente a questão da disseminação hospital a hospital. Então, só para a gente já chegar nas conclusões, o que acontece, né? Na semana passada,
estávamos na Universidade de Freiburg, onde hoje está o Raio Grundmann e o TB Donker, reunidos várias pessoas do mundo inteiro que pensam nesse tipo de questão, que pensam semelhante. Então, estávamos lá, esse careca aqui é o Raio Grundmann, esse cara aqui é o TB Donker, essa aqui é a Julie Robotin, o Pascal Crepey, esse careca aqui, todos esses caras dos artigos que eu mostrei estavam lá. E a gente estava discutindo como fazer isso para todos os outros países, né, e como criar uma rede para ver a disseminação internacional desses micro-organismos. E a gente já está agendado lá na Secretaria de Saúde para tentar cavucar esses dados de como se transfere pacientes, pelo menos no SUS, de um hospital para o outro aqui no Brasil, para não usar só modelos matemáticos teóricos, como nós fizemos anteriormente. Então, isso aqui foi uma reunião, era de manhã, tarde, de noite. De noite continuava a reunião, era com vinho, mas continuava. Mas a vantagem é que no último dia terminou com pretzels e cerveja no laboratório, que é uma tradição deles lá. Enfim, Freiburg é uma cidadezinha no sul da Alemanha, uma cidade de 200 mil habitantes, porém uma universidade que tem 9 prêmios Nobel, que é uma coisa absolutamente impressionante. E esse cara realmente é brilhante. O Raio Grundmann, ele não é um modelador, é um epidemiologista e microbiologista, coordenou durante anos a vigilância da resistência na Europa de bactérias, o IARSnet. Enfim, esse cara é realmente um cara bacaníssimo. Então, concluindo, a gente pensa numa abordagem regional e não no local do controle de infecção, quer dizer, nós temos que ter controle de infecção regional, não hospitalar, essa é a ideia que se conclui daqui, com normas para referência e contra-referência. Essa coisa da CROSS, mandar um paciente lá de registro para Rio Preto, porque tem vaga na UTI, é catastrófica. Quando você fala isso, o pessoal lá da Alemanha ri e diz, meu Deus, tal, certo? Rastreabilidade de pacientes colonizados infectados e, principalmente, conhecer o padrão de trânsito entre diferentes hospitais, que é o que a gente vai tentar junto à Secretaria de Saúde, se o bom Deus ajudar, depois do feriado do Corpus Christi. E, enfim, o que nós estamos fazendo não é nada mais do que o próprio Grundmann já previa quando ele fez esse artigo, ó, prevenção de infecção no mundo conectado, argumentando a favor de um controle de infecção regional, não hospitalar, mas regional. Isso vai contra todas aquelas coisas que hoje estão na moda, como, por exemplo, a colaborativa, em que o pessoal do Einstein pega uns hospitais pingadinhos lá, ali, Einstein, Sírio e tal, e que ficam fazendo controle de infecção dos hospitais. Aquilo não tem lastro epidemiológico. Nós precisamos de lastro epidemiológico, e aí eu acho que as nossas universidades, os nossos hospitais universitários, deveriam, sim, cuidar do controle de infecção regional nas suas regiões. Essa é uma ideia que não sai da minha cabeça e que eu acho que precisa ser vendida não só como uma ação de pesquisa, mas também como uma política pública. Certo? E aí nós deveríamos, certamente, receber um pouco desse dinheiro que está indo para uma série de hospitais privados, quando deveria ser colocado em hospitais públicos do SUS para uma abordagem regional. Era isso que eu tinha que falar, certo? Eu espero que isso traga para nós, controladores de infecção, uma luz nova, certo? Em termos de colaboração, e agradeço a atenção de vocês.